Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aisha era muito mais do que apenas uma enfermeira no Hospital Saint-Marie. Todas as manhãs ela chegava ao amanhecer, com o rosto marcado pelas noites mais curtas, mas com um brilho de determinação nos olhos. Negra e orgulhosa de sua herança, ela nunca permitiu que a sociedade a reduzisse a um papel secundário. Suas mãos, embora cansadas, ainda eram ágeis e cheias de cuidado. Ela sabia que cada paciente, fosse uma criança frágil ou um adulto em recuperação, tinha uma história, um futuro que ela poderia potencialmente influenciar. Seu senso de empatia ia além da mera observação. Ela sentia a dor dos outros, e esse instinto levou a nunca desistir, mesmo quando os desafios pareciam intransponíveis. Seus colegas a respeitavam, alguns a admiravam, mas em um hospital onde os escalões mais altos eram reservados para os mais merecedores ou privilegiados, o reconhecimento que ela merecia sempre parecia fora de alcance. Aisha era uma profissional impecável, mas seu nome muitas vezes não era mencionado nas promoções mais prestigiosas, com seus esforços ofuscados pela superioridade tácita de alguns de seus colegas brancos, privilegiados por suas redes ou status. Ela sabia que tinha que trabalhar o dobro, dar ainda mais, só para ser vista. Cada noite sem dormir, cada dia gasto cuidando de bebês em terapia intensiva e salas de emergência lotadas, cada sorriso que ela dava a um pai desesperado, era para ela um pequeno ato de resistência contra a indiferença. Ela lutou para que seus pacientes lutassem. E, no entanto, no fundo, ela sabia que havia um preço a pagar por tudo isso. Mas ela nunca imaginou que o prêmio poderia ser sua liberdade. Esta noite de inverno, no entanto, apagaria tudo o que ela havia construído. Malik, o pequeno bebê de 3 meses, chegou aos braços dos pais, exausto, no fim de suas forças, com os rostos marmorizados de lágrimas e esperança. Seu coraçãozinho batia fraco, seus pulmões sofriam de uma insuficiência respiratória que parecia irreversível. Aisha observou, procurando por sinais de vida nos olhos do bebê, sua mente imediatamente preenchida pelo terror da derrota. O olhar dos pais, uma mistura de súplica e expectativa, ficará para sempre gravado em sua mente. Eles confiaram sua filha, essa frágil esperança, a ela, e ela se sentiu investida dessa sagrada responsabilidade. Durante horas, Aisha lutou contra o destino. Ela administrou medicamentos, ajustou o ventilador, mudou a posição do bebê em uma última tentativa de oferecer uma chance. Ela viu bebês lutarem e vencerem, pequenas criaturas que, contra todas as probabilidades, resistiram. Mas naquela noite, Malik, tão frágil quanto seus colegas, sucumbiu. Aisha não tinha outros recursos, nem outras opções. Seu corpo estremecia de exaustão, mas ela não desistiu. Ela sabia que não havia mais nada a ser feito. Na manhã seguinte, quando ela entrou na enfermaria, o hospital parecia um lugar hostil. As outras enfermeiras olharam para ela, mas seus olhos estavam desconfiados e incertos. Ela não teve tempo de fazer nenhuma pergunta antes de ser informada de que a polícia estava chegando. Os inspetores invadiram o hospital e a atmosfera imediatamente assumiu um tom opressivo. Ela sentiu o coração apertar. Tudo isso era realmente possível? O Dr. Dupont, o médico-chefe, um homem que sempre parecia impecável, chegou à enfermaria. Ele parecia pressionado, seu olhar era duro e seu tom acusatório. Aisha, ele disse sem rodeios. Temos dúvidas sobre a sua conduta no cuidado deste bebê. Os sinais vitais não estão claros e a medicação parece ter sido administrada incorretamente. A raiva de Aisha aumentou, mas ela permaneceu calma. Sabia que não havia feito nada de errado. Ela havia lutado, com cada fibra do seu ser, para salvar aquele garotinho. Mas as explicações dele foram em vão. Nenhum outro membro da equipe, nenhum único, se levantou para defendê-la. Seus colegas, que a viram salvar tantas vidas, a deixaram sozinha para enfrentar a acusação. Ela tentou lembrar ao Dr. Dupont que havia seguido todos os procedimentos e que não havia nenhum sinal de negligência de sua parte. Mas ele não se importou. Ele parecia mais preocupado com a imagem do hospital e com a pressão da mídia do que com a verdade. Gradualmente, a voz de Aisha, normalmente cheia de convicção e certeza, quebrou sob a intensidade da acusação. Ela nunca imaginou que um dia seu comprometimento poderia levá-la até ali, para ser acusada de um crime que não cometeu.
Os dias seguintes foram um turbilhão de confusão. A equipe do hospital retratou suas histórias, e algumas testemunhas importantes pareciam ter esquecido os eventos ou lembrado de detalhes que sugeriam um erro de sua parte. Ela sentiu as paredes se fechando sobre ela, o barulho do hospital se tornando um veneno lento, um veneno que lentamente abafava sua voz. Era uma espiral descendente. A imprensa aproveitou o caso, retratando-a como uma profissional negligente, e em uma sociedade onde os erros dos brancos eram frequentemente perdoados e os dos negros amplificados, Aisha se tornou um bode expiatório perfeito. Ela era culpada idealizada em um sistema que, apesar das evidências pouco claras e insuficientes, precisava de sua imagem para justificar o injustificável. A ideia de que uma mulher negra poderia ser a melhor enfermeira do hospital, respeitada e humana, simplesmente não se encaixava nos estereótipos raciais profundamente enraizados naquela sociedade. O julgamento que se seguiu foi uma mera formalidade. A acusação, já construída, baseava-se em depoimentos e evidências frágeis que pareciam ter sido meticulosamente manipuladas para dobrar a realidade à vontade dos poderosos. Aisha se viu no tribunal, sozinha contra o mundo, um mundo que parecia determinado a derrubá-la. O juiz, distante e impassível, parecia apressado em dar seu veredito. O clima era carregado de preconceito, e cada olhar era um lembrete cruel da estranheza de sua situação. Todos esperavam uma conclusão rápida, um veredito que acalmasse a opinião pública. E esse veredito foi final. A dura e fria sentença de prisão perpétua pareceu cair de repente, devorando toda a esperança, aniquilando sua vida como ela conhecia. A sentença da justiça, tão violenta em sua falta de nuances, selou definitivamente seu destino. Aisha sabia que a verdade não iria triunfar. O peso da injustiça, do falso testemunho e da negligência do hospital pesava sobre ela. No entanto, no fundo de sua alma, ela sentia uma chama inextinguível. Sua história não havia terminado. A transferência para a prisão de Saint-Michel marcou o início de uma nova etapa no inferno de Aisha. A prisão era um lugar fora do tempo, um bastião de cinza onde cada centímetro de pedra parecia respirar ressentimento e dor. O velho prédio, construído décadas atrás, cheirava a umidade e mofo, e as grades das janelas pareciam forjadas para aprisionar mais do que corpos, esperanças, sonhos, vidas inteiras. O vento frio que soprava através das paredes rachadas tinha um gosto amargo, e a sensação de claustrofobia estava sempre presente, como um peso no peito que nunca ia embora. Aisha entrou em uma cela apertada, quase sufocante, onde o ar era viciado e o espaço apertado. As paredes estavam cobertas de grafite, testemunhando o sofrimento das almas que passaram por esses lugares. Palavras de ódio, desespero e rebelião foram escritas ali com explosões de raiva, marcas deixadas por prisioneiros perdidos em um sistema que os esmagava. Os sons de outros detentos ecoavam pelos corredores como um eco distante da violência cotidiana. Gritos, choros, insultos cruzando o ar empoeirado. Cada passo parecia ser um lembrete constante de onde ela estava. Mas Aisha, embora tremendo profundamente, estava determinada a não se deixar engolir. As primeiras semanas foram um verdadeiro tormento. A solidão, o frio, a humilhação, tudo isso se somava e, ainda assim, em meio a toda essa turbulência, Aisha permaneceu calma. Ela não era uma criminosa. Ela não tinha feito nada de errado, e essa convicção era sua única armadura. Entretanto, os outros presos muitas vezes olhavam para ela com desconfiança, até mesmo com raiva. Alguns deles, impressionados com a gravidade da acusação que ela fazia, acusaram-na da morte de uma criança, como se isso fosse suficiente para torná-la culpada. A violência de seus olhares, sua animosidade silenciosa, era um fardo adicional que ela tinha que suportar. Mas Aisha sabia que seu papel ali, naquele lugar de injustiça, não era se submeter à violência psicológica, mas preservar o que restava de sua alma. Ela se concentrou no que poderia lhe trazer algum tipo de conforto neste mundo caótico. O silêncio dos livros se tornou seu único aliado. Ela começou a ler, a estudar direito, na esperança de entender os mecanismos de injustiça que a aprisionavam. Cada página, cada texto, cada artigo de lei que ela absorveu se tornou um fio de luz em um lugar escuro. Ela gradualmente entendeu que a verdadeira batalha era muito mais complexa do que ela imaginava. Não bastava provar sua inocência. Era necessário descobrir a verdade em um mundo onde a corrupção e a manipulação reinavam supremas. Isso só fortaleceu seu desejo de lutar, de não cair no esquecimento. Ao longo dos meses,
ela criou laços com algumas detentas, que, tocadas por sua calma e coragem, começaram a apoiá-la. Eles sabiam que às vezes não se tratava apenas da verdade, mas de como você escolhia lutar contra a injustiça. Essas mulheres, que muitas vezes foram rejeitadas pela sociedade e abandonadas por seus entes queridos, viam em Aisha um reflexo de sua própria luta. Eles a encorajaram, lembrando-a de que ela não estava sozinha, que a verdade acabaria aparecendo, mas que ela precisava continuar lutando por ela. Os anos passaram. 5 anos na frieza da prisão de Saint-Michel. 5 longos anos em que o cansaço, o sofrimento e o isolamento deixaram marcas em seu corpo e mente. Mas Aisha nunca perdeu sua determinação. Seu corpo pode estar quebrado, mas seu espírito permanece invencível. Ela sabia que um dia a verdade emergiria da escuridão, que um dia ela finalmente seria capaz de encontrar sua liberdade. E foi naquele dia, naquela manhã, que a verdade começou a tomar forma. Um jornalista investigativo, ex-advogado, se interessou pelo caso. Seu nome era Louis Grange, e ele ficou pessoalmente impressionado com a injustiça que Aisha sofreu. Depois de investigar os arquivos, ele descobriu elementos cruciais. Erros médicos foram encobertos, os registros médicos do bebê foram falsificados para esconder a negligência do hospital. Ao investigar os bastidores da investigação, Grange descobriu uma conspiração financeira para encobrir a má gestão médica do hospital. Pessoas influentes sabotaram deliberadamente a investigação para proteger interesses financeiros. Era o que Aisha sempre soube lá no fundo. Alguém havia manipulado as evidências para evitar um escândalo, e ela iria descobrir quem era esse alguém. Aisha sentiu-se tomada por uma mistura de espanto e esperança. O que parecia impensável, o que havia sido um sonho distante durante anos, estava prestes a se tornar realidade. A verdade finalmente estava prestes a vir à tona. Mas Aisha sabia que o caminho seria longo. O julgamento, a luta pela reabilitação, tudo isso exigiria mais do que esperança. Seria uma batalha implacável, mas ela estava pronta. Chegou o dia da sua audiência. O tribunal estava saturado de tensão palpável. O juiz, os advogados, os jornalistas, todos os olhos estavam fixos em Aisha. Não era mais a mesma mulher que estava ali, sob a luz forte do quarto. Ela não era mais a vítima indefesa, quebrada pelas provações. Ela era uma guerreira, forjada por anos de sofrimento e resistência. Ela se levantou calmamente, seus olhos escuros cheios de determinação, e disse com uma voz clara e forte: "Eu não matei aquele bebê. Mas alguém brincou com a vida de Malik, e esse alguém foi quem adulterou as evidências, quem escondeu a verdade. Eu fui apenas um peão naquele jogo cruel, mas sei quem é. Por favor, me escute." Seu apelo pela verdade ecoou pelo tribunal. Um silêncio pesado caiu sobre todos os presentes. Os olhos do juiz endureceram, mas ele sabia que não podia ignorar as palavras dela. Este momento mudaria o curso de sua história. Com a revelação dessas novas evidências e a crescente pressão sobre o hospital e as autoridades, a investigação foi reiniciada. O que parecia uma reviravolta dramática acabou se tornando a chave para destrancar as portas da verdade. E Aisha, depois de 5 anos de espera, lutas e sofrimento, foi finalmente libertada. Meses após sua libertação, Aisha se tornou uma voz poderosa na luta contra a injustiça racial no sistema de justiça. Seu nome agora era sinônimo de coragem, resiliência e verdade. Por meio de palestras, entrevistas e encontros com formadores de opinião, ela se tornou conhecida como uma ativista incansável. Ela não era mais apenas uma vítima do sistema, mas uma lutadora determinada a mudá-lo. Sua voz ressoou como um chamado por mudança, um clamor por justiça para aqueles que, como ela, foram esquecidos e maltratados. Em cada palavra que disse, Aisha deu um testemunho poderoso do sofrimento enfrentado por aqueles presos em um sistema corrupto. Ela não contou apenas sua história. Ela destacou a brutalidade e a impunidade que reinavam nas instituições que deveriam proteger os cidadãos. Suas palestras atraíam multidões cada vez maiores, e cada história que ela compartilhava, cada detalhe de seus anos na prisão, abria os olhos dos outros para uma realidade que eles preferiam ignorar. Mas além do seu trabalho de conscientização, Aisha lutou por ações concretas. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Aisha, para fornecer recursos jurídicos e apoio psicológico a pessoas presas injustamente ou vítimas de discriminação racial no sistema de justiça.
A fundação rapidamente se tornou um refúgio para milhares de pessoas, oferecendo-lhes esperança por um futuro mais justo e dando-lhes ferramentas para se defenderem. Aisha usou todas as plataformas à sua disposição para denunciar injustiças sistêmicas e conscientizar sobre a necessidade de reformas profundas. Seus apelos por reforma judicial, reavaliação de sentenças injustas e transparência nas investigações repercutiram nacionalmente, gerando ondas de apoio público. No entanto, apesar de todas as vitórias sociais e jurídicas que conquistou, em seu coração, Aisha ainda carregava cicatrizes indeléveis de seus anos na prisão. A dor, o isolamento, as humilhações, tudo isso fazia parte do seu passado e, mesmo que ela tivesse encontrado uma maneira de transcendê-lo, essas memórias nunca a abandonaram completamente. Os anos passados longe da família, o sofrimento de mulheres injustamente presas, as vidas destruídas pela injustiça, tudo isso permaneceu gravado nela, como feridas que o tempo nunca poderia curar completamente. Mas longe de buscar vingança, Aisha escolhe usar sua dor para alimentar sua luta. Ela entendeu que a vingança não poderia curar o que havia sido quebrado, mas a verdade, a justiça e a reconciliação poderiam restaurar o significado do seu sofrimento. Ela não queria que aqueles que a aprisionaram pagassem pela dor que ela sentiu. Ela queria que a injustiça que sofreu servisse como uma lição, que fosse um ímpeto para uma mudança que beneficiasse aqueles que ainda sofriam nas sombras. Foi esse desejo profundo que a impulsionou a continuar lutando todos os dias, a levar justiça aos outros em vez de se perder em busca de vingança. Sua própria libertação não foi apenas física, foi também espiritual. Aisha era uma mulher restaurada, um farol de luz para aqueles que lutam na escuridão do sistema de justiça. Suas últimas palavras, aquelas que ela disse durante seu julgamento, marcaram o início de uma luta por justiça, mas também de sua recuperação. Esta palavra não foi uma mera declaração, era uma promessa, um juramento de nunca desistir. Ao dizer isso, ela deu início a uma revolução silenciosa, uma revolução da verdade, que continuaria além de sua vida. Ela sabia que sua luta, embora íntima, não terminaria com sua morte. Ela havia plantado sementes de mudança que continuariam a crescer muito depois dela. No dia em que Aisha morreu, milhares de pessoas se reuniram para prestar suas homenagens. O funeral de Aisha foi um momento de reflexão, mas também de celebração, uma celebração de seu legado e seu impacto. Mulheres, homens e crianças que a viram lutar por sua liberdade e pela de outros estavam presentes. Eles testemunharam sua coragem e força, e a perda de Aisha os afetou profundamente, mas ela não foi uma partida, ela foi uma transição. O espírito de Aisha viveria em cada pessoa que ela inspirasse. Ela não apenas restaurou sua própria liberdade, como também deu voz àqueles que não tinham mais. Seu nome agora estava gravado na memória das pessoas como uma mulher que enfrentou o impossível e mostrou que um indivíduo pode mudar o curso da história. Seu exemplo se tornou uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Os muros da prisão, as correntes da injustiça, cederam sob o peso da sua verdade. Agora, sempre que alguém lutava contra a injustiça, seja em um tribunal ou nas ruas, o nome de Aisha ressoava como um símbolo de esperança, coragem e liberdade recém-descoberta. Sua última palavra, a palavra que desencadeou uma luta, tornou-se o grito de um movimento maior, o início de uma batalha por justiça que nunca terminaria enquanto houvesse vozes para defender. E assim, através dela, o silêncio foi quebrado para sempre.